A história do povo de Deus como Diocese de Guarapuava começou em 1965. A Constituição Apostólica Guarapuavensis, exarada pela Santa Sé em 16 de dezembro de 1965, dissociava a de Guarapuava das dioceses de Ponta Grossa, de Toledo e de Campo Mourão. A nova diocese, dedicada a Nossa Senhora de Belém, compreendia 12 municípios nesta região. Porém, a diocese recém-criada ainda não tinha um bispo que a conduzisse e orientasse. Mas Deus, em sua infinita bondade, já havia planejado como acompanhar o seu povo na região de Guarapuava, assim como havia prometido pela boca do profeta Jeremias. Eu vos darei pastores, segundo o meu coração, que vos apacentarão com inteligência e sabedoria. Então, o Papa Paulo VI nomeou Dom Frederico Elmel, um sacerdote austríaco da Congregação do Verbo Divino, para ser ordenado bispo e designado especialmente para a Diocese de Guarapuava. A ordenação episcopal foi realizada em 19 de maio de 1966. Seu lema era: "O amor de Cristo nos impulsiona". Ele chegou em Guarapuava em julho do mesmo ano e foi recebido com muita alegria. Dom Frederico foi empossado como bispo diocesano em 26 de junho de 1966. A partir dali, começou sua atuação como prelado responsável pela diocese. Dom Frederico tinha muita sensibilidade para a evangelização e para as questões sociais. Ele se preocupou com Guarapuava como um todo, muita preocupação com a evangelização, muita preocupação com a igreja, mas essa igreja voltada para toda a diocese, porque a igreja nessa época, eles tinham poucos sacerdotes, a diocese é muito grande. Ele se preocupou em prover a diocese para que se tivesse aqui mais condições para orientar a comunidade. Dom Frederico sabia que eram poucas as comunidades religiosas e congregações existentes na região. Ele começou a pensar em estruturar a diocese com mais pessoas que dedicaram suas vidas ao serviço de Cristo, já na sua ordenação episcopal na Áustria. No dia da solenidade, ele convidou as Irmãs da Caridade Social para o serviço à igreja em Guarapuava. Então, no dia em que o Dom Frederico foi ordenado bispo, em Viena, na Áustria, teve uma grande celebração, uma grande festa, e lá as nossas irmãs se apresentaram, contando com alegria que estavam se preparando para abrir uma missão na Argentina. E aí o Dom Frederico falou: não, vocês não vão para a Argentina, vocês vão comigo para Guarapuava, para o Brasil, porque estamos iniciando a Diocese de Guarapuava e precisamos de irmãs, precisamos de muitas comunidades religiosas. E foi aí então que houve essa mudança, né? As irmãs não foram mais para a Argentina, mas sim se prepararam então para vir ao Brasil. Além das Irmãs da Caridade Social, também a convite de Dom Frederico, instalaram-se na Diocese de Guarapuava as congregações das Irmãs Franciscanas da Sagrada Família, Irmãs da Maria de Schoenstatt, Irmãs Mercedárias da Caridade, Irmãs de Santa Madalena de Postel, Servas de Maria Imaculada, Padres Passionistas, Padres Xaverianos, Padres Marianos, Padres Salesianos, entre outras. Então, são congregações religiosas que vêm para Guarapuava incentivadas por Dom Frederico, ele que cria esse tipo de condições para que eles viessem para cá. Além dessas congregações, ele também trouxe muitos padres diocesanos, né? Principalmente da Europa, Itália, Alemanha, até Tirol, né? Ele trouxe padres diocesanos que vieram ser missionários aqui em Guarapuava. Assim que ele chega na Diocese de Guarapuava, né, ele encontra uma diocese com um clero
assim, bem escasso. E poucas paróquias, 18 na época, né? E se percebe que ele começa a pensar em formar os futuros padres. Em seu sacerdócio ministerial como o bispo diocesano, Dom Frederico criou várias pastorais. O objetivo era sempre o de acompanhar e conduzir o rebanho de Cristo nesta região, para não deixar que nenhuma ovelha deste aprisco se perdesse. Uma das primeiras pastorais constituídas pelo pastor Frederico Elmel foi a da catequese. Nesse início da diocese, precisava se fazer de tudo, né? Então também a catequese estava no início e era um ponto importante, um ponto fundamental na construção da diocese. E o Dom Frederico então pediu às nossas irmãs, juntamente com irmãs, naquela época haviam as irmãs dominicanas, outras irmãs, os padres do Verbo Divino, e elas fizeram uma grande equipe para implantar a catequese na diocese. Era uma equipe muito atuante, que viajava, atendia as comunidades, ia formando os catequistas, organizando então todo o trabalho catequético. Então esse foi o primeiro trabalho que as nossas irmãs fizeram, com todo o apoio do Dom Frederico. Dom Frederico implantou várias pastorais na diocese, além da catequese, como a pastoral rural, a pastoral da juventude, a pastoral da criança, a pastoral operária, a pastoral vocacional, entre muitas outras. Dom Frederico, ele tinha uma atenção muito especial para com as vocações. Tinha uma equipe que atuava na pastoral vocacional, que tinha mais uma irmã nossa presente, a irmã Pauline, irmãs de outras congregações, das servas do Espírito Santo, e os seminaristas, né, que estavam se preparando. Sou bom pastor, ovelhas guardarei, não tenho outro ofício nem terei. Como o bom pastor, Dom Frederico preocupou-se com o seu rebanho e dispôs-se a dedicar sua vida para não deixar perder-se uma só ovelha do seu aprisco. Ele estruturou e organizou a diocese para a evangelização. Entre as suas obras estão a obra Coping, SOS Serviço de Obras Sociais, Seminário Diocesano de Guarapuava, Edifício Nossa Senhora de Belém, Casa de Formação Nossa Senhora de Guadalupe, Bispado, Mitra Diocesana, Albergue Noturno Frederico Ozanam, Vila Concórdia, que hoje leva o seu nome, Creche João Paulo II e Núcleo João Paulo II, onde hoje é o bairro São Luís. Uma das obras assim grandes que aconteceu nesse período do episcopado do Dom Frederico foi o Núcleo João Paulo II. Então todo aquele terreno, um terreno bem grande, que foi conseguido através da Fundação Social e Cultural, né, com a ajuda de benfeitores da Áustria. Ali as irmãs, a irmã Maria, principalmente, ela assumiu todo esse trabalho, mas claro, com o apoio do Dom Frederico. E foram feitas então 96 casas de alvenaria, com a ajuda das próprias famílias que iam ser beneficiadas, que elas mesmas, que iam receber as casas, participaram de cursos profissionalizantes, como pedreiro, eletricista, encanador. Então, aprendiam uma profissão e iam construindo, iam trabalhando a própria residência. E isso foi feito em sistema de mutirão, acompanhado pela irmã Maria, mas com todo o apoio do Dom Frederico. Mas ele organizou muitas coisas, por exemplo, o albergue noturno foi a última obra dele. E ele organizou também os vicentinos, né? Trouxe para cuidar dessa obra. Levar o Senhor e sua palavra a todos era a preocupação maior de Dom Frederico. Ele estruturou muitos movimentos na diocese. Entusiasmado com a repercussão que o cursilho estava tendo no Brasil, né? Primeiro só nas grandes capitais, e ele então, de Guarapuava, ele juntou uns 4 leigos para fazer o cursilho em São Paulo.
E ele foi junto. Me lembro que foram de Kombi, estrada de chão, mas ele estava assim decidido a saber o que era, né? Porque saía livros, saía comentários, mas ele quis ir ver pessoalmente. E voltou de lá assim entusiasmado e decidido que o Cursilho viria com força para a diocese, né? E foi assim que, em 1969, a gente fez o primeiro cursilho masculino aqui em Guarapuava. Dom Frederico trouxe muitos movimentos eclesiais, como Cursilhos de Cristandade, Serra Clube, Movimento Apostólico de Schoenstatt, Treinamento para Liderança Cristã, TLC, Curso de Evangelização e Integração Apostólica, o CEIA, Ministros da Eucaristia, Movimentos das Capelinhas, Apostolado da Oração, Movimento Familiar Cristão, MFC, Equipe Diocesana Levando o Otimismo ao Interior, EDILOI, Movimento dos Focolares e a Renovação Carismática Católica, RCC. O apoio de Dom Frederico para a renovação carismática, que estava nascendo em Guarapuava, foi fundamental. E ele acolheu o grupo como um grupo de adoração, que durou 2 anos no bispado. E na Santa Terezinha, o padre Atílio Zanin acolheu o grupo iniciante, que funcionou por bastante tempo numa casinha de madeira que era uma cozinha na Santa Terezinha. Foi assim que começou. Ele acolheu e não só acolheu, como levou para perto dele na capela do bispado. É apenas uma amostrinha desse grande amor que ele teve por Guarapuava e pelo seu povo. Dom Frederico foi um incentivador de todos os movimentos, mas nós trabalhamos muito no movimento familiar cristão e ele sempre foi muito presente conosco, em tudo. Nós sempre tínhamos um padre, diretor de espiritual para nos acompanhar, isso era por determinação dele, e ele ia nas casas das famílias, ele ia nos encontros que a gente fazia, ele ia nas reuniões que a gente fazia nas casas das famílias. Dom Frederico era um pastor que tinha o cheiro das ovelhas. Ele gostava de conhecê-las, de acompanhá-las, de protegê-las e de orientá-las. Ele queria chegar em todas as pessoas, em todas as famílias. Para tornar essa aspiração mais possível, Dom Frederico fundou a Rádio Cultura, um veículo que fizesse chegar em todos os lares a boa nova cristã. Mais tarde, em 1978, ele criou o Boletim Diocesano, o jornal que levasse a mensagem católica a todos. Era um homem à frente do seu tempo. Se dedicava intensamente à catequese por meio de programas de rádio, dentre eles o programa Voz do Pastor na Rádio Cultura. Ele sempre acompanhava bem de perto esta emissora, organizava reuniões, incentivava a realização de trabalhos de comunicação. Para os 2 veículos, Dom Frederico mantinha a editoria A Voz do Pastor, porque queria falar com cada uma das ovelhas de seu aprisco, e elas ouviam e conheciam a sua voz e a seguiam. Sou o bom pastor e nada te faltará. Linda e verdes pastagens, os teus pés te levarão. Com esse meio de comunicação ampliou, né? Ampliou assim a sua voz, né? A possibilidade de chegar perto do povo, né? Através dos rádios, dessa emissora, né? Que depois veio a FM 10 anos depois também, em 81, no tempo dele. O Dom Frederico, ele era uma pessoa assim, que se comunicava muito bem, e nessa comunicação o acolhimento das pessoas, o amor dele também para com os pobres, e a atenção que ele dava ao trabalho social na diocese também.
O coração de Dom Frederico era uma casa de portas abertas. Ele era um bispo amigo das pessoas. Ele frequentava as famílias, participava da vida da comunidade, relacionava-se com cada um. Dom Frederico, para nós, ele foi assim, um paizão, um irmão mais velho, um amigão, né? Ele nos ligava, 9 horas da manhã ele me ligava e dizia assim, posso almoçar na sua casa hoje? Eu dizia, claro, Dom Frederico, venha. As crianças faziam a maior festa porque ele era amado por todos, desde as crianças até os idosos. Minha primeira consagração, né, eu tive a graça assim, de ter ele como o presidente da celebração, né? E me marcou muito assim no momento da primeira consagração, né? Que ele, esta aliança que eu tenho aqui, né? Eu não sabia na hora de tanto que eu estava assim emocionada, né? Ele mesmo que colocou no meu dedo, sabe? Então foi assim um momento tão bonito e ele começou a dar risada, né? Então assim bastante assim amigo, né? E aquele momento me marcou assim profundamente. Ele presente, presidindo aquela celebração na qual eu disse o meu sim a Deus, né, para viver como irmã da caridade social. Em 86, né, foi o último ano dele aqui, ele ficou 30 dias conosco, né? Visitamos todas as comunidades, gostava de estar no meio do povo. E era um relacionamento muito bom. À noite que a gente se encontrava na casa paroquial, né? Sempre que o Dom Frederico estava em Guarapuava, quando ele não estava em visita pastoral ou nas reuniões fora de Guarapuava, o Dom Frederico tinha um dia fixo que ele celebrava nas comunidades religiosas. Dom Frederico esteve à frente da Diocese de Guarapuava por 20 anos. Foi o amigo, o protetor, o guia, o pastor segundo o coração de Jesus. Cuidou com toda a dedicação e com todo o seu carinho das ovelhas do rebanho do Senhor nesta região. Era próximo de cada um. Mandarei um anjo à tua frente, para que te oriente, guarde o coração. Dom Frederico entregou a diocese a Dom Albano Cavalim, o segundo bispo de Guarapuava. Ele foi morar na casa da Congregação do Verbo Divino, em Juiz de Fora, em Minas Gerais. E assim, Dom Frederico deixou para nós um rastro de amor, de bondade, de dedicação, de missão, de missão. Isso, amor, caridade, dom da eternidade, e na entrega da vida, na paz repartida. Depois disso, Dom Frederico retornou a Guarapuava na celebração dos 25 anos da diocese. Hoje é a última vez. Hoje eu sinto o coração cheio de gratidão. Meus caros amigos, os senhores me permitam dizer uma palavra com toda sinceridade. Meus caros amigos leigos, muito obrigado. Hoje, quem sabe vocês sentem comigo como está no centro, não a pessoa do pobre bispo que se despede, mas a igreja que aqui se encontra e deve viver. A igreja a qual nós servimos durante estes 20 anos, esta igreja de Cristo no Terceiro Planalto do Paraná, esta igreja composta de fiéis, tão fiéis, de homens e mulheres tão abertos ao chamamento de Cristo. Meus caros amigos, fazendo agora neste final um resumo daquilo que eu vivi, eu me senti tão tocado que fiz uma declaração de amor ao nosso povo. Meus caros amigos, eu posso lhes dizer uma coisa. Eu fiquei gostando tanto deste povo que nós temos na diocese, tanto que eu, no final do meu mandato, eu falei de público, agora que tenho 76 anos, agora estou começando a namorar. Eu estou namorando o meu povo. Eu estou gostando demais deste povo.
Dom Frederico fez da sua vida uma declaração de amor a Guarapuava. Ele faleceu em 12 de setembro de 1993. Entregou sua vida ao Pai, entregou seu trabalho, a dedicação que teve ao povo da Diocese de Guarapuava por causa da sua missão ao reino de Deus, por causa de seu grande amor à Igreja e a Jesus. Tudo por causa de um grande amor. Tudo por causa de um grande amor. Tudo por causa de um grande amor. Por causa de um grande amor. Nas vossas mãos, Pai de misericórdia, entregamos a alma de nosso irmão Bispo Dom Frederico Rebel, que foi pastor da igreja em Guarapuava, na firme esperança de que ele ressurgirá com Cristo no último dia. A pedido dos guarapuavanos, seu corpo foi sepultado na cidade que ele tanto amou, que dedicou sua vida e que tanto o amou. O bom pastor dá a vida por suas ovelhas. Dom Frederico dedicou sua existência por amor a Guarapuava. Que ele no céu, né, onde está, que ele interceda por nós. Né? É um santo diante de Deus, né? Assim consideramos. Só podemos dizer obrigado pelo testemunho. Que saudades! Mas só peço